Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos nesta casa e nós queremos fazer uma reflexão para nós nos asserenar. Toda reforma terá de renascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar. É do aperfeiçoamento das coletividades e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e o glorioso dia da humanidade. Tudo é, no nosso lar, necessário que partimos da reforma íntima de cada ser. Vamos nesse instante para nos preparar, para aguçar os nossos ouvidos, a nossa visão um pouco mais. Vamos envolver-nos através da oração, e quem quiser fechar os olhos, que assim possa fazer, e pedir, falando assim: Senhor, nós aqui nos encontramos em nome do Cristo, em nome da caridade e num desejo profundo, Senhor, que a Tua luz envolva todos nós, acerene nossos corações e nos envolva na condição de aprendizes do Teu Evangelho, nas lutas do dia a dia, que possamos asserenar-nos, observar cada lição que a vida nos apresenta. E nesse instante nos asserenar para podermos entender as lições da noite de hoje. Que a Tua paz envolva todos nós, envolva o nosso expositor da noite, nosso irmão, e que todas as águas trazidas possam ser magnetizadas, recebendo as energias necessárias a todos aqueles que vão fazer uso dela. Assim, dessa forma, serenados, possamos iniciar as nossas atividades na noite de hoje. Em nome do Cristo e da caridade, que assim seja. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos discorrer sobre um tema bastante em voga nos últimos dias, que é o Carnaval. Existem casas espíritas que durante todo o mês de fevereiro esse tema é abordado. E nós sabemos que aqui no Brasil, principalmente, esse tema é festejado de norte a sul. E isto é uma festa pagã, não é uma festa cristã. E a maioria das cidades do mundo nem sabe o que é carnaval. E o carnaval que eles festejam é um pouquinho diferente do nosso, onde não há tanta exposição das pessoas, onde há um pouquinho mais de civilidade. E aqui ela se tornou uma festa popular. Só que na visão espírita ela é bastante maléfica para todo mundo. E se nós analisarmos a fundo, ela nos traz muito mais desgraça e prejuízo do que favorecimento. Como é que surgiram as festas de carnaval? Na Roma antiga, eram os bacanais, que era a festa em homenagem a Baco, que era deus do vinho, onde é que existia tudo que é tipo de licenciosidade, não existia limites. Na Grécia tinha as Saturnálias, em homenagem a Saturno,
e também ao deus Dionísio, deus do vinho. Será um festim dissoluto, sem limites, devassidão, nas quais predominava a licenciosidade e a orgia. Então, se bebia, sexo à vontade, não tinha limites, e se bebia até cair. Naquela época não tinha as drogas que nós temos hoje, as drogas químicas, né? Mas tinha o vinho, né? Não tinha cerveja, né? E ela é definida como a festa dos corpos, festa dos sentidos físicos. As criaturas se esquecem dos escrúpulos do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. E são palavras de Emmanuel. Então, as pessoas chegam a estar numa alienação mental. E se nós fizermos uma reflexão sobre o Carnaval, o que ela traz para nós? Ela traz, muitos dizem que ela traz turistas, mas qual é o turista que ela traz? É o turista que vem atrás de drogas, o turista que vem atrás de bebidas e vem atrás de mulheres bonitas. Aí muitos argumentam que isso traz empregos, mas isso são subempregos de 1 semana, 2 semanas. Isso, para a economia, não altera nada. E esta festa, na Roma Antiga, na Grécia, ela passou no tempo de Cristo, já era isso, e ela foi passando de século em século, e ela renasceu em Paris, em 1500, 1200 em Paris. E em 1641, os portugueses trouxeram ela para o Brasil. Eles eram chamados os intrudos. E essa festa, então, foi tolerada pela Igreja Católica. E com a entrada dos africanos e com a introdução dos instrumentos de percussão, tornou-se a festa que conhecemos hoje. Então, no início, eram os escravos que faziam. Depois, os portugueses, junto com os escravos, porque nessas festas, lá de antigamente, o rei se tornava um escravo, o escravo se tornava rei. E tem escritores, palestrantes, que afirmam que durante 3, 4 dias se fazia o inverso. O patrão era empregado e o empregado era o patrão. Inclusive, alguns lugares onde é que as pessoas, os escravos, eram escolhidos aleatoriamente e eles se refestelavam nas festas junto com os reis. E o rei se vestia de pobre e ele ceava com a mulher do rei, com a rainha, inclusive dormindo com ela. Em outros lugares tinha tanta comida, que eles instalavam vomitórios públicos, onde é que as pessoas, de tanto comerem, nas ruas tinham vomitórios públicos. Então, isso traz problemas psíquicos, problemas mentais, traz problemas de doenças. O excesso sempre faz mal, em qualquer circunstância. E o que quer dizer carnaval? Se nós pegarmos as primeiras letras de cada palavra, quer dizer, carne nada vale. Carne nada vale. A carne nada vale. Nada mais é que, nesse período, o que interessa é a folia. E aí a igreja viu nos primórdios, ela viu uma maneira de chamar atenção. Então o que eles fizeram? Instituíram a quaresma. Só que a quaresma, pela igreja, ela é
um momento durante 40 dias, onde é que as pessoas buscam a serenidade, buscam uma palavra, uma igreja, eles se mantêm bem reprimidos quanto aos excessos, e no início, os 40 dias não se comia carne. Então, já que 40 dias nós não podemos comer carne, então vamos comer à vontade. Então são diversas linhas que seguem de onde é que veio o carnaval, né? E daí, alguns pesquisadores, eles falam que o carnaval era do dia 22 de dezembro a 25 de dezembro. E daí a igreja foi, naquela época, existia a ideia que Jesus nasceu dia 2 de abril. Então, para tirar esse no final do ano, eles puxaram o Natal para dia 25 de dezembro e fizeram o carnaval no primeiro solstício do inverno, quando estava entrando o inverno. Quer dizer, o inverno estava chegando no final e estava entrando no verão, final do inverno. Ali que eles faziam o carnaval. E o que acontece no carnaval? Por exemplo, no Brasil. Então, no início, eram os escravos que eram libertados nesses dias para fazer festa. Aí depois vieram os trios elétricos, vieram as danças de salão. Só que hoje nós sabemos que nas ruas, em todos os lugares, há excesso de bebida, há excesso de drogas e não há limite à entrega do corpo. Então, em Salvador, por exemplo, tem aquelas ruas na beira da praia, onde é que eles fazem carnaval, são 4, 5 dias que as pessoas não vão mais para casa. E ali são descritos cenas que eu li o livro Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Franco. Ele descreve cenas horrorosas, onde é que as pessoas fazem as necessidades na rua, porque eles não vão mais para casa, eles ficam até cair. Eles fazem necessidades, urinam, eles defecam na rua. No início é nos becos, depois fazem no meio da rua. Inclusive o relacionamento entre as pessoas. Então, isso chega à volta do homem ao primitivismo e à selvageria. Então, o homem, nem os animais não fazem isso, né? E nesses dias de carnaval, aumentam muito os crimes, os roubos e a venda de alucinógenos. Alucinógenos são drogas, né? Como o sexo é praticado sem prevenção, aumentam os casos de contágio de doenças e normalmente 3 meses depois ocorre o maior número de abortos, porque são gravidez não planejada. Então, já que alguém engravidou, nós temos que dar um fim. Então, depois nós vamos analisar o que isso tudo causa. E essa que eu estava falando antes, como o homem está se aproximando à selvageria, tem na pergunta 713 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os gozos têm limites traçados pela natureza? Aí os Espíritos respondem: sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis vós mesmos. Então, esses excessos vai refletir no corpo. E aí ele pergunta em seguida: que pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero um refinamento de seus prazeres? Pobre natureza, que é preciso lastimar e não almejar, porque ele está bem próximo da morte. Aí ele pergunta: da morte física ou moral? De uma e de outra.
Aí ele complementa: o homem que procura nos excessos de todo gênero, no refinamento dos prazeres, coloca-se abaixo do animal, porque o animal sabe se deter na satisfação da necessidade. Ele abdica da razão que Deus lhe deu, por guia. E quanto maiores seus excessos, mais da natureza animal império sobre a natureza espiritual. As doenças, as enfermidades, a própria morte, que são a consequência dos abusos, ao mesmo tempo são punição à transgressão da lei de Deus. Então o homem provoca o seu próprio infortúnio. E nesse período de carnaval, qual é a população dessas cidades? Por exemplo, lá em Salvador se calcula em 1 milhão de foliões encarnados, né? Existem mais ou menos de 4 a 5 milhões de desencarnados. Para cada encarnado existe 4 a 5 desencarnados acompanhando. É acentuadamente muito maior que os encarnados. O que eles fazem? Eles disputam e vampirizam os telecomandados. Eles se afinizam com os encarnados e eles sugam toda a energia que o encarnado tem. Eles excitam a sensibilidade e o uso do álcool para participarem do desfile. Então, muitas vezes a pessoa, eu vou lá só para pular, eu vou participar, mas eu vou me manter sóbrio. Mas com aqueles batuques, com aquela música excitante, vibrante, pelo menos vem até um copo de cerveja na mão, uma latinha, da latinha daqui a pouco um baseado, daqui a pouco uma cocaína. Isso tudo é permissível, hoje tudo é permissível. Os desencarnados, eles inclusive usam drogas com os encarnados. Eles estimulam o encarnado a consumir drogas. Aí vai ter lá alguém falando no teu ouvido: não, pode usar, hoje não faz mal. Vamos usar, isso é bonito, olha só que festa bonita. Eles se interligam em desmandos e orgias. Quem sabe no carnaval não existem limites, né? Aí hoje tarde eu, finalizando essas coisas aqui, ainda li uma parte. Aí um que faz palestra, ele disse: se a gente olha bem, mas olhando bem, o que tem? Uma exposição de bundas, uma exposição de pessoas nuas. Então não existe nenhum respeito pelo ser humano. E esses desencarnados, para um médium que tem vidência, que nem nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Franco, pelo Espírito de Emmanuel, o Dr. Bezerra de Menezes veio com uma legião para amparar muitos dos que se desequilibram no carnaval. E eles descrevem que esses, no carnaval, eles têm aspectos bestiais e lupinos. Lupinos em forma de lobos, né? Verduros e vampiros sexuais em promiscuidade com os encarnados. Então, isso são legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos. Eles são atraídos pelas mentes dos encarnados. E muitas dessas fantasias que as pessoas usam, para quem olha carnaval, por exemplo, na TV, olha as fantasias, as inspirações, elas vêm das regiões inferiores, onde muitas vezes os encarnados fazem cópias. Elas são levadas durante o sono, de noite, atraídos para as regiões inferiores, e lá eles veem essas cópias, e essas cópias se vê no carnaval. E no ambiente de orgia, se um médium que
tem mediunidade, uma pessoa que tem mediunidade e vai no carnaval, ele assimila altas cargas de fluidos. Ele é muito mais receptivo a essas energias que uma outra pessoa. Ele vai ter desequilíbrio e torna-se fácil para influências inferiores. E o que são isso? O que os encarnados atraem? Isso são formas, pensamento, fixação mental. E aí onde é que entra a mídia nisso? Eu olho o carnaval em casa, eu não saio. Aí tem muitas pessoas que têm TV no quarto. Tá? Hoje eu vejo que com mais de 30 anos de casados, nunca tivemos uma TV no quarto. Hoje eu tenho que dar razão, porque a TV nos influencia. Você está olhando o carnaval lá, você entra nesse clima de carnaval, você se conecta com essa energia e você vai ter um sono agitado, e nesse sono você é atraído para as regiões inferiores. Então a TV nos influencia. E o que a mídia faz? Os veículos de comunicação em massa, eles ficam noticiando, estimulando todos os lugares, eles mostram os lugares onde é que tem festa, onde é que as competições que existem entre uma cidade e outra. Claro, qual é no fundo, o interesse da TV? É vender comercial. Eles vendem comercial para o mundo inteiro. Não interessa o que as pessoas lá fora pensam de nós. Que nós somos um país imoral, que nós somos um país só do futebol e do samba. Vamos vender nosso produto. Amanhã a gente vê como é que a gente faz, né? E então a TV nos influencia muito mais do que nós pensamos. Isso é a mesma coisa se nós olhamos um programa. Tem programas na TV que eles mostram assassinatos, assaltos, roubos. E tem muitas pessoas que gostam disso. Em vez de olhar um bom programa, escutar uma música que acerena a alma, uma música que traz paz, traz sensibilidade para nós. Nós olhamos, escutamos um heavy metal, aquele som pesado, né? Nós escutamos carnaval, se a gente vai olhar as letras de carnaval, eles estimulam a bebida ou as drogas. E Divaldo Franco nos adverte dos que pensam apenas em divertimento sadio. Ele diz o seguinte: vocês são jovens, gostam de festas, mas tenha certeza de que nesses dias as trevas se aproximam da terra. Dançar e cantar são coisas da mocidade, mas vibração de carnaval é uma vibração das trevas. Então, dançar, alguém vai num lugar, vai dançar, bonito. Só que lá, uma música diferente. Não uma música que induz a bebida, não uma música que induz a licenciosidade. E as crianças no carnaval? Então, muitas vezes alguém diz: eu vou num carnaval infantil, vou levar as crianças, né? Aí diz assim: alguns adultos levam as crianças. Não sabem o mal que fazem e acabam sintonizando vibrações pesadas. É na fase de criança que o espírito tem a oportunidade de aprendizado contínuo. Os pais têm a obrigação, o dever e a tarefa de ir abrindo para ela os horizontes da vida e encaminhá-los para o amor e para o bem. Então, muitas vezes, o carnaval lá, é só aquele dia lá, viram alguém se excedendo, alguém que estava meio pouca roupa, mas isso a criança não percebe, mas já estão induzindo a criança a isso aí. E quais as consequências nefastas do carnaval? Moléstias graves, né? Porque pelo excesso o nosso corpo vai começando a adoecer. Alteração no comportamento moral pelos apetites desmedidos. Então a nossa moral fica completamente sujeito a abalos.
Distúrbios afetivos após as ilusões. Então, muitas vezes tu sai do carnaval, depois tu vê que aquilo foi tudo uma ilusão. Dificuldades financeiras demoradas. Então, o pessoal gasta o que tinha, depois vai recorrer a um banco, vai ter que querer financiar as dívidas e vai trabalhar meio ano só para pagar o carnaval por 3, 4 dias. Homicídios vários, suicídios, paradas cardíacas por excesso. Então imagina as pessoas 3, 4, 5 dias sem dormir, só correndo atrás de um bando de loucos, né? Bebendo, comendo, e o coração não aguenta. Imagina como é que esse desencarnado chega no outro lado. Desencarnação pelo uso de drogas. Isso está no livro Pelas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Franco. Emmanuel nos diz assim: por um pequeno erro de cálculo do engenheiro, nós comprometemos um prédio inteiro. O que é o prédio? É o nosso corpo. Por uma invigilância, por 1 hora, 2 horas, cair numa folia de carnaval, nós podemos nos comprometer por séculos para reparar nosso carro. Imagina se alguém vai numa noite de carnaval, diz, vou só me divertir, aí consome uma droga, nunca consumiu, vai se viciar. Daqui a pouco mantém uma relação com alguém, não tem preservativo e pega uma doença sexualmente transmissível. Você foi, comprometeu a vida inteira. E não é só nessa vida. Ele vai ter que voltar, e ele vai 2, 3 encarnações para voltar no mesmo ponto que ele estava. E o sexo e as drogas? As causas básicas das evasões humanas, a responsabilidade jazem nos conflitos espirituais do ser, que ainda transitam pelas expressões do primarismo da razão. Não consegue conquistar-se a si mesmo, desequilibra-se com facilidade e foge na busca de alcoólicos, de tabacos, de drogas alucinógenas de natureza tóxica. Atado à retaguarda, mantém-se psiquicamente atado aos sítios, nem sempre felizes, onde estagiou no além-túmulo. Se alguém quer ter uma ideia, mais ou menos, a relação que existe entre encarnado e desencarnado no período do carnaval, se alguém puder ler esse livro, As Fronteiras da Loucura, de Divaldo Franco, do espírito Filomeno de Miranda, né? Onde é que conta, nesse livro, como o Dr. Bezerra de Menezes trouxe uma legião de espíritos nobres para ajudar as pessoas, principalmente no Rio de Janeiro. Então ali tem uma passagem que ele conta que uma moça que não estava envolvida no carnaval, e ela foi de um bairro para o outro para visitar uma tia, inclusive levava ela, supria ela com alimentos, que ela era bastante velhinha. E daí ela foi na casa da tia, levou os mantimentos, levou tudo, conversou com ela e voltou de noite para casa de novo, sem se envolver no carnaval. E ela fez uma prece, saindo da casa da tia, para voltar para casa. E Manuel captou essa prece. Aí eles foram em direção àquela moça, e ela tinha vários rapazes desocupados, sem fazer nada, e eles foram atrás dela e acuaram ela num canto, onde é que eles iam estuprar ela. Daí o que Bezerra fez? Ele viu numa rua próxima uma viatura com 2 policiais, e ele induziu ao pensamento dos policiais para dar uma volta naquela rua. Quando eles chegaram a tempo para salvar a moça. Aí todos eles foram presos, e a moça inclusive não quis dar queixa, que ela só queria ir para casa. Então a prece, o que uma prece faz? E aí lá no segmento daquela história, esse policial depois conta para os colegas que alguém disse no ouvido para ele ligar
o carro ir naquela rua. Daí o cara diz, isso só pode ser problema de caldo de cana, que tu anda escutando vozes, né? Que eles não acreditavam naquilo ali, né? E Emmanuel nos diz o seguinte: nenhum espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Então, nenhum indivíduo de bem se envolve com essa aí. E André nos diz o seguinte: afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive os que se destaquem pelo excesso de gula, desregramento ou manifestações espetaculares. Então, afastar-se. Nós não precisamos. E tem uma estatística que diz o seguinte, que foi levantado pelo grupo de psicólogos espíritas de Goiás, que a maior parte dos brasileiros não gostam de carnaval. A grande parte não gosta de carnaval. Então as pessoas não se importam, outras vão no retiro, outras, as igrejas promovem muito esses encontros, retiros de jovens, né? Outros centros espíritas fazem preces, outros fazem congressos, né, nesses dias. Então as pessoas se desligam disso, são uma pequena minoria. E aí tem uma história que o Chico Xavier sempre contava, que nos anos de 1940, ele numa noite foi levado durante o sono, como Emmanuel, numa região estranha, que ele chama de cidade estranha. Uma cidade onde é que as casas, assim, o povo estava tudo nas ruas se despedindo. Aí as casas dos habitantes daquela região, eles eram um formato das genitálias masculinas e femininas. E o Chico pergunta para Emmanuel, mas por que isso aí? Isso é a vibração dessa região, né? Eles que criaram, pelas mentes, criaram esse tipo de habitação. Daí ele disse, eles estão se despedindo que eles vão voltar para a Terra. Ali nos anos 60, 70, um dia o Chico Xavier estava assistindo um programa na TV, e daí ele viu um homem dando uma entrevista, que ele se lembrou, aquele homem eu vi aquele dia naquela cidade. Daí o Emmanuel chegou para ele e disse, eles já chegaram, inclusive aqui no Brasil. Então, eles já tinham vindo. Os enganados folhões, César André Luiz, de hoje serão os tristes de amanhã, sendo lamentável a situação da qual despertarão após a perda do veículo orgânico. Desculpe, está no livro de Divaldo Franco, no livro Entre Dois Mundos. E essa festa um dia terá fim? A festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, para a arte, sem agressão nem promiscuidade. Então, um dia nós vamos sair aqui e vamos para um outro plano, que é a degeneração. Nós estamos hoje no planeta de provas e expiações. E se nós mantivermos os pensamentos elevados, nós não precisamos procurar um retiro, mas a gente faz uma prece por aqueles seres, por muitos que têm filhos, muitos têm irmãos, muitos têm parentes, amigos que se envolvem no carnaval. Então vamos fazer uma prece. E aqui, na casa espírita, nós vamos a partir de sexta, sábado, de sábado em diante, de noite, às 8, 7h30 de noite, nós vamos se reunir cada dia, fazer uma prece para nós unirmos com todos os centros espíritas do Brasil
por esses encarnados que estão envolvidos e também por esses desencarnados que vêm atraídos por essas metas, né? Então, quem quiser se dispuser, nós vamos fazer sábado, domingo, a partir de segunda, terceira nós vamos estar envolvidos em atividades. Então a gente já nessas atividades a gente já sempre faz essa prece. E se nós procurarmos ler um bom livro, escutar uma boa música, né? E nós se desligarmos do carnaval, nos mantermos pensamentos bons, nós não atrairmos essa afinidade desses espíritos, nós vamos viver mais serenos, com menos problemas, nós não vamos atrair problemas para nós. Isso é o melhor que nós podemos fazer. Assim, nos mantendo serenos, tranquilos, nós vamos galgando os degraus que a gente precisa na nossa evolução. Porque um pequeno deslize que nós cometermos agora, nós podemos comprometer a nossa caminhada. Lembrem-se, um erro de cálculo pode comprometer um prédio inteiro. Muito obrigado, e agora vamos passar ao passe. Que nesse instante possamos mais serenos, possamos em nosso lugar pedirmos assim: Senhor, ampare-nos neste momento e rogamos tuas bênçãos nesse instante de paz. Que a tua luz nos envolva, ofertando-nos o fortalecimento, o reequilíbrio e a paz que necessitamos. Com os pensamentos elevados e acompanhando essa música harmoniosa, recebamos as energias de que estamos necessitados. Agradecidos ao Pai por termos recebido tanta luz, rogamos que elas possam ser direcionadas também àqueles que aqui não puderam estar, àqueles que lembramos e que também precisam de Ti. Que possamos recordar lá fora de mantermos essas energias em nós, com a boa conduta e pela prece diária. Sigam em paz e que Jesus os acompanhe. Boa noite a todos, que assim seja.